bem-vinda! Vamos falar hoje sobre a costela de Adão, como usar na decoração. E quanto mais a gente entende sobre uma planta ou alguma flor, mais fácil fica para a gente entender como que aplica ela na decoração. Para você, aluna, para você que já trabalha com as flores artificiais, traz insights, né? Saber o porquê, o que é a planta, de onde vem, alguns detalhes, algumas informações te ajuda a saber como que você vai usá-la na decoração. E aí, mulheres que gostam de faturar aí com os arranjos de flores artificiais, quando você traz ideias e dicas para suas clientes, você vende mais, porque as clientes nossas não sabem usar as plantas na decoração, não sabem fazer arranjos. E quando você traz uma dica, quando você traz uma orientação nas suas redes sociais ou no atendimento da sua cliente, você mostra para ela que você tem conhecimento na área e ela pega confiança em você para poder decorar a casa com elegância e com sofisticação, que é isso que a gente quer, né? E, gente, o que eu sempre falo aqui, anota aí na agendinha de sucesso, todo dia, né? A gente tem que anotar os pontos, porque no final do ano serão mais ensinamentos que você vai ter aí na sua vida, tá? E a gente volta essa agendinha e começa a observar tudo que a gente aprendeu durante o ano e como que você é uma pessoa melhor e com mais conhecimento depois de ver tanta coisa gratuita, né? Tanta dica, tanta orientação. E claro, né, gente, tem que aplicar ensinamento aqui de graça para as paredes, não serve de nada. Vai ganhar dinheiro com o que eu estou te ensinando aqui, tá? Gente, e olha que planta mega maravilhosa, não é? O nome dela é costela de Adão e talvez você não saiba, né? É Monstera deliciosa. Já viu falar desse nome? Sim ou não? Monstera deliciosa. Você conhece, mas não está associando, né? É essa aqui. Vou falar um pouquinho mais sobre essa folha maravilhosa hoje. Tem esse nome por conta do formato, né? Costela de Adão, ela se assemelha à costela humana. Então é uma folha grande, linda, maravilhosa, com essa cor verde esmeralda. E ela se destaca muito bem e traz essa sensação na decoração de ambiente limpo, não é? É uma folha muito exuberante, de tamanha beleza. E uma folha, gente, foi esculpida pela natureza, fala a verdade, né? Tem outras folhas aqui da costela, essas aqui são artificiais, tá? Uma folha toda recortada, né? Lindíssima e fica lindo para você estar utilizando, traz uma decoração clean, a gente vai falar mais sobre essa decoração com as folhas hoje. E ela tem esse nome curioso, né? Monstera deliciosa. Monstera, de monstro mesmo, por conta do tamanho, tá? Elas são folhas grandes. E olha só o arranjo que eu tenho aqui com a monstera, folhas grandes. Tá aqui, ó, num vaso que parece uma folha. Opa, calma, sem cair. Olha que lindo, gente. Né? Depois eu vou mostrar mais esse arranjo para vocês, tá? E deliciosa, né? Monstera por conta do tamanho e deliciosa porque, gente, pasmem, mas essa planta aqui natural, claro, ela dá um fruto. Dizem ser delicioso, nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Vocês sabem o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Tá? Quem aí já comeu o fruto dessa monstera que dizem que é uma delícia, tá? Só que tem um detalhe, né? O fruto dela, da natural, dizem que ele é tóxico, se verde, e aí, claro, você tem que esperar amadurecer para poder comer. E olha, que coisa! É um fruto que demora 12 meses para poder amadurecer. Pensa a gente esperar 12 meses para poder comer um fruto dessa flor aqui, né? Ela também dá uma flor muito bonita que se assemelha a um copo de leite. Por que decorar com a costela de Adão? É uma planta tropical, tem muito destaque e ela sugere uma decoração mais limpa, mais clean, tá? Aquela decoração com menos adornos, é chamado de clean. Tem gente que às vezes confunde o nome clean aí. E aí você consegue trazer um ambiente decorado com uma única folha. Então o fato de você conseguir
fazer uma decoração apenas com uma única folha, fica uma decoração menos cansativa, né? Porque você não traz e não precisa trazer muitas misturas, não precisa de colocar outras plantas, visto que ela já é uma folha exuberante, ela é uma folha muito vistosa e ela já chama a atenção. Ela é tão linda, tão maravilhosa que está presente em tudo. Para pensar, você encontra papéis de paredes todos estampados com essa folha de monstera, com essa folha de costela de Adão. Você encontra também quadros para pendurar na parede, está por todos os lados, né? Nas roupas também, bermudas masculinas, roupas em geral, vestidos. Eu tenho um vestido todo cheio de costela de Adão. Toalha de mesa também, né? A gente vê nas decorações. E por que ela é tão preferida assim, né? Talvez por ela ser linda, maravilhosa, pelo tamanho. E talvez também porque o nome, né? Costela de Adão remete a algo divino. Pode ser que seja por isso também que ela seja tão preferida. Gente, e existem na decoração aqui, nas flores artificiais, tamanhos de folhas, tá? Então a gente tem as folhas grandes. Essa que está nesse arranjo aqui, por exemplo, ela é maior ainda do que essa que tá na minha mão, olha, tá? Eu usei aqui, ó, 2 folhas para poder colocar nesse vaso aqui. Tem ela com tamanhos menores aqui também, olha só. Eu tenho esse galho de planta, tem tamanhos menores. Um galho assim você consegue cortar para poder fazer decoração, para poder colocar em vasos. Um outro galho, né, de folhagem também com a costela menor, também você pode cortar. Às vezes a gente fica limitado, né? Ah, eu queria uma folha de costela para eu trabalhar com os meus arranjos artificiais. E às vezes você não encontra a folha unitária, sozinha. Compra o galho e aí você corta e consegue usar nos seus arranjos ou ainda para poder fazer as suas decorações. Então tem as folhas de todos os tamanhos. Deixa eu ver se eu tenho outra aqui menor. Tem essa aqui, ó, tá solta. Essa aqui nós cortamos, ó, para poder usar em decorações, tá? Já já vou mostrar para vocês. Gente, e tem uma outra folha também bem grande que se assemelha muito à costela, que é o filodendro. É essa folha aqui. É o chamado, ele é conhecido como guaimbê, tá? Guaimbê ou guaimbé, a gente vê escrito nas duas formas, guaimbê. Vocês conhecem? Ela dá uma folha enorme. Eu sei disso porque eu tenho essa aqui natural lá na minha casa. Enorme, dá folha de 80 centímetros ou mais, tá? Ela é uma planta muito espaçosa, natural. Também dá uma flor, dá um fruto ali no meio. Não sei, essa aqui eu não sei se é comestível, tá? Só que muitas pessoas também usam ela na decoração, né? Pode substituir a costela? Pode, o efeito é o mesmo, né? Eu gosto bastante. Tem gente que fala que é a costela fêmea. Eu acho que encaixa bem o nome, né? Apesar dela não ter esse nome. Mas aqui, ó, aqui você tem uma costela de Adão, que seria ó, a macho. Costela macho, folha macho. E essa aqui, que as pessoas entendem como costela fêmea, mas na verdade é o guaimbé, o filodendro, tá? Também o mesmo tipo de decoração que você faz com a costela, né? O mesmo jeito que você usa as folhas da costela para poder fazer um arranjo, você pode estar utilizando o guaimbé aqui e também vou trazer algumas ideias para mostrar para vocês. Em quais ambientes eu posso usar essa folha tão linda e tão exuberante? Plantas, de um modo geral, elas são muito versáteis, então você consegue usar em quaisquer ambientes. São artificiais, são feitas em seda e aí a gente tem é como se ela tivesse uma tinta plastificada em cima delas, tá? Mas aqui, ó, essa aqui, deixa eu ver, tem uma tinta emborrachada, mas ela também essa aqui é um toque real, tá? Olha, eu vou chegar bem de pertinho aqui. Você consegue ver até o brilho da folha. Essa aqui é artificial. Gente, essa aqui é linda, tá? Tem um acabamento aqui, ó, no verso muito bonito. O acabamento dela, bem perfeito, né? E dá pra você usar a planta como planta mesmo, né? Plantada como se tivesse raiz. Vou mostrar pra vocês também, né? Dá pra usar em diversos vasos, tá?
ou nessa sugestão que eu trouxe. Você pode cortar e utilizar soltando os vasos. Então, de modo geral, todas as plantas verdes, não só a costela, mas são muito versáteis. Você consegue sim usar em diversos ambientes. Então, você tem lavabos, banheiro, sala, home, em cima do home, né? Um aparador também, você pode colocar só uma planta grandona, tem uma aqui atrás grande também, vou mostrar pra vocês. Na cabeceira, ao lado da cama, claro, e aí você vai usar não uma folha desse tamanho, né? Na cabeceira, senão vai ficar exagerado. Então você tem opções com folhas menores para você poder fazer o arranjo, tá? Cozinha também fica lindo, né? Dá pra fazer desde uma trepadeira no chão enorme até os arranjos nos vasos ou folhagens menores. Decoração de casamento, já viram aqueles arcos todos decorados, né? Traz uma ideia, um clima tropical, tá? Pessoas estão usando muito. E como que você vai decorar com a costela de Adão? Para você indicar para suas clientes, para você vender mais, ganhar, faturar mais aí com seus arranjos artificiais. Primeira coisa é tomar cuidado com o tamanho da folha. Então você precisa se adequar o tamanho da folha ao tipo do vaso que você vai usar. Já vi muitos alunos, ou melhor, montando arranjos, né, sem conhecimento ainda, e aí às vezes acaba usando um vaso que fica pequeno ou fica desproporcional. Então a gente tem que ajustar a proporção para a folha não ficar nem grande demais para o tamanho do vaso ou também nem pequena demais, né? Não dá para fazer um arranjo comprido e colocar uma folhinha lá minúscula, tá? Então, primeiro é adequar e entender como que você vai harmonizar tudo para você poder escolher o tamanho da folha que vai ficar mais adequada ao arranjo que você vai fazer. No caso desses menores, né, você consegue sim fazer um arranjo para cabeceira. Eu tenho até aqui, ó, um formato bem simples, né, que é uma garrafa. E aí, olha só, uma costela menor que tá mais adequada para o tamanho dessa garrafa que eu tenho aqui, tá? E aí você consegue formular colocando, olha só, duas folhas aqui, deixa eu colocar aqui primeiro. Colocar as folhas aqui numa garrafa, então já fica mais delicado, encaixa em um ambiente menor, um arranjo assim, você consegue já colocar na cabeceira e aí você ajusta, né, a decoração do quarto para esse efeito mais tropical, você coloca almofadas combinando, tá? Então você cria um ambiente agradável, associando, claro, com a planta que você vai utilizar. Folhas maiores, né? E aí dá para você criar arranjos, né? Com o goimbé, o filodendro, apenas dentro do vidro. E aí você também tem que associar o tamanho do arranjo ao tamanho do ambiente. Se a folha é muito grande, você precisa de um ambiente maior. Aline, no banheiro, posso colocar uma folha grande assim? Pode, desde que você tenha uma bancada grande, desde que o seu banheiro seja grande, senão colocando uma folha desse tamanho no banheiro pequeno, dá a impressão que para você entrar a folha tem que sair, né? Senão fica sufocado. E aí você tem opções. Aline, mas a minha cliente quer folhas para colocar no banheiro. Temos opções. Então você pode pegar uma folhagem e cortar e criar um arranjo menorzinho para ela, que vai adequar no espaço que ela tem lá, tá? Então, aqui tudo se resolve, tudo se transforma, né? Tudo tem um jeito. E só essa questão de proporção, adequando os espaços aí. Você pode também decorar os cantos com folhagens de chão e fica muito bacana, porque a gente tem folhagens aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tenho duas folhagens e eu tenho tamanhos de folhagens também, tá? Essa aqui que é um pouco menor, deixa eu abaixar aqui para poder pegar. Olha, essa folhagem aqui, ó, é uma folhagem que dá para utilizar no chão. Agora, nessa época de início de ano, né, sai a árvore de Natal. Que tal entrar uma folhagem de costela de Adão lá no cantinho? Fica bacana, né? Aqui eu deixei ela só para mostrar
com essa simulação desse vaso aqui, tipo de cestinha. Esse vaso aqui, ele é tipo esse Vime, mas ele é de plástico, tá? Só para vocês verem o material. Tem vários tipos, né? Tem vários formatos, mas aqui eu trouxe esse aqui para mostrar para vocês que pode ser vaso de madeira. Essa aqui é menorzinha, tá? E eu tenho ela maior também, onde você, olha essa aqui, grandona aqui, ó, tá dando pra ver, né? Essa aqui tem até o tronco. Por que que tem esse tronco, né? Na natural, a folhagem natural, olha que legal, quando a gente conhece a espécie, na natural, você consegue associar bem na decoração da planta artificial. As pessoas colocam esse tronco no meio porque ela cresce agarrada ali no tronco, né? A planta natural, se você deixar ela sem o tronco, ela cresce arreganhada para os lados, assim, ó. E aí ela fica grandona, abertona, né? Igual o Cristo Redentor lá com os braços abertos, tá? A planta natural. E se você encosta ela numa parede, ela vai crescer juntinho e vai subir pelas paredes ali. E aí, então, essa tem essa pegada. E olha, quando você conhece como que você consegue ajustar na decoração, né? E aí, Aline, como que eu decoro? Pode ser para cima, pode ser para os lados, pode, porque o formato dela natural é desse jeito. Então, às vezes ela cresce, né? Se você não colocar o apoio aqui no meio, ela vai crescer para os lados e ela costuma até cair também. Algumas folhas caem, ela gosta de espaço, né? É onde a gente às vezes coloca em cima de um móvel a folhagem inteira, tá? Porque se ela cai, ela cria aquele complemento ali na decoração. Então fica bem adequado para você poder utilizar no alto, nesse formato de planta, né? Com raiz caindo, tá? E aí ela consegue um destaque lá no alto, né? Tem folhas para todos os lados. Ela consegue preencher um visual mais ali no lado, no alto, tá? Criando os mix também. Às vezes a gente vai fazer uma decoração e coloca apenas uma folhagem, né? Vou pegar essa aqui para servir de exemplo aqui, ó. Coloca só uma folhagem. E às vezes fica faltando alguma coisa, não fica aquele ar de cantinho verde. Então, é muito legal quando você traz outras composições de folhagens. Então, a gente tem a costela de Adão e você consegue colocar mais outras folhagens do lado, tá? Então, eu trouxe essa aqui, criando aquele mix, fazendo um triozinho de folhagens. Tem uma outra aqui também, ó. Deixei aqui, tá tudo sem montar, né? Deixei aqui só pra mostrar pra vocês, tá? Então, criando um mix. Deixa eu ver se eu consigo segurar tudo aqui, ó. Segura, mulher. Segura tudo. Olha aqui, ó. Um mix, tá? Coloca a planta mais alta. A monstera, né? Ela tem um destaque maior, tá? Então, ela é uma planta que se você mistura com outras, principalmente com folhas, né, diferentes, ela vai se destacar, tá? E olha aqui que legal, você consegue criar um ambiente fazendo um mix com um trio de folhagens. Então, às vezes você tem um canto maior para poder decorar, não necessariamente você precisa de colocar uma planta gigante lá. Você pode colocar uma planta mais fina, mais alta e criar as composições com as outras, né? Faz o triozinho, tá? Gente, muito legal também de você utilizar banquinhos de madeira. Às vezes você tem uma cadeira antiga, a cadeira lá do tempo da vovó, aquela cadeira de madeira, aquela madeira que já entrou até em extinção. Eu tenho uma lá em casa com uma madeira que entrou em extinção e ela fica com planta, que é decorativa, né? E aí você pode sim colocar um vaso, não só no chão, mas usar a criatividade na hora de decorar. A sua cliente vai gostar demais. Ela não sabe disso. E aí quando você traz essa inovação, olha, coloca essa planta aqui em cima de um banquinho, e aí você coloca essas outras no chão, né? Colocando num banquinho, você consegue
mais altura para ela, e aí você complementa no chão com as outras. E olha só como que você já cria aquele ambiente verdinho ali na casa da sua cliente. Onde não usar a costela de Adão? Então, eu acho que não é onde não usar, mas é como não usar. Por exemplo, um arranjo. Eu falei que a gente pode colocar a costela no alto, não falei? Se você pega uma planta num vaso, olha só. Vamos mexer aqui. Se você tem a planta no vaso e aí naquele formato que ela cresce toda aberta, toda espalhafatosa, caindo para os lados, né? E aí você coloca ela num lugar mais alto, dá para você colocar. Agora, se você pegar uma garrafa assim, ó, e usar em decoração lá no alto, já não vai ficar apropriado. Tô te falando isso porque eu já vi até profissionais, arquitetos, foram fazer uma decoração e colocaram as folhas lá no alto. E aí não fica adequado. Por quê? Você tá colocando a flor lá no alto. Olha lá no alto. A gente não vê a folha. Ela fica virada para cima, né? Então a ideia foi boa, porém o uso ficou inadequado. Não vou chamar de errado, vou chamar de inadequado. Porque ficou fora de lugar, vamos dizer assim, né? Um arranjo desse tipo assim, ó, ele tem que ficar mais na altura que você consiga visualizar. Se você coloca ele lá no alto, ele não vai aparecer, né? Vai ficar fora de lugar, tá bom? Então, assim, é saber esses pontos para você ajustar que tipo de arranjo com a costela você vai usar no alto, você vai usar no baixo, que tipo que você vai usar no cantinho, qual que é a ideia de decoração que você quer trazer. E ele traz uma ideia também de Urban Jungle. Vocês já ouviram falar em Urban Jungle? Um estilo onde a gente traz muitas plantas e folhagens para dentro de um mesmo ambiente, tá? Então, urban de urbana mesmo e o jungle de floresta. Então, seria uma floresta urbana dentro de casa e nada mais adequado do que essa folha e essa planta totalmente tropical. Cria uma combinação com várias espécies, né? Mistura plantas diferentes, todas verdinhas, e traz essa sensação de frescor. É moda colocar todos os estilos de plantas dentro de casa, né? Então, seja apartamento pequeno, seja uma casa grande. Eu tenho aqui também um arranjinho com costela no vaso de vidro. Olha aqui que bacana, essa folha não é muito grande. Eu tenho aqui uma garrafa de vidro e duas folhas. Nosso segredinho aqui, que a gente adora para usar nas montagens, né? Esse galho emborrachado. E olha só como que fica bonito, fica limpo a decoração. Dá para você utilizar num banheiro. Essa folha aqui não é muito grande, tá? Se comparada a essas outras que eu tenho aqui, né? Olha o tamanho dessa monstera. Olha o tamanho dessa costela aqui, ó. Esse guaimbé, né? Filodendro, tá? Então, olha só, fica mais adequado para você colocar num vaso menor igual a esse aqui, tá? Dá para você usar num cantinho da sala? Dá. Quarto, dependendo do tamanho do quarto, de como que é o ambiente, você consegue usar ela mais altinha para cima. Ou, né, se você quiser algo menor, tem essa outra aqui que eu deixei como ideia, que é uma garrafa com as duas folhas. Essa aqui ela já traz uma ideia mais alta aqui. Posso colocar em exterior? O que acontece? As flores e plantas artificiais, elas vieram para substituir as naturais, aonde a natural não sobrevive dentro de casa, com pouca iluminação, tá? Então, ela não é uma planta feita para exterior, mesmo que tenha pessoas que coloquem no exterior. Aline, mas e aí se eu usar essa planta no exterior? Ela vai durar muito tempo? A gente não tem como prever quanto tempo. Imagina que você pega uma peça de roupa e pendura lá no varal. Quanto tempo essa peça de roupa vai durar lá, tomando sol e chuva, né? Então pode ser que dure pouco, pode ser que dure muito. Não foram feitas, não foram produzidas para ficar sofrendo com o tempo, tá? Então, planta artificial foi feita para ficar dentro de casa, onde as naturais
não conseguem ficar vivas por muito tempo. Temos folhas aqui de toque real também, tá? Essa aqui é toque real, né? E tem elas sem ser toque real também, tá? Essa aqui é toque real, ó. Essa aqui, ela é muito bacana até. Ela tem um acabamento até no verso da folha, né? Tá bem coladinho, tá vendo? Então, ela, se você olha ela de trás, nem dá pra perceber que é artificial. Ela realmente, essa aqui tem um acabamento muito bom. E aí, você tem diversos acabamentos, né? Essa aqui já é mais grosseira um pouquinho, tá vendo? Aí, você já bate o olho e percebe um artificial, né? De longe não dá pra notar, né? Tem que chegar mais de perto pra poder ver, tá? Agora essa aqui tem um acabamento melhor, né? Todas elas, ela tem um, como se diz, um siliconado, um emborrachado. É um emborrachado, tá? Porque elas são feitas de tecido. Essa aqui tem um emborrachado, tem elas de silicone, tem, e aí cada material você vai achar com preços diferentes. Para usar no banheiro, então, você precisa ajustar o tamanho da folha com o tamanho do arranjo que você vai fazer. Nos quartos, no estilo Urban Jungle, olha que legal, dá para você fazer pendentes, né? Tem ela tipo folhagem que dá para você pendurar e aí fazer esse estilo Urban Jungle no quarto, mini prateleirinhas em cima da cama com folhagens caídas. Dá para você colocar uma assim, ó, no cantinho lá, e com a vantagem, né, gente, de usar a artificial para decorar o quarto, porque você não precisa se preocupar se a planta é tóxica ou não, pessoas que são alérgicas também. Então esse é o benefício de você trabalhar e usar as plantas artificiais na sua decoração, tá? Pessoas falam, né, que nem é bom usar planta natural no quarto por conta de fotossíntese, né? As plantas libera oxigênio de dia e gás carbônico à noite. Aí você acaba intoxicando o quarto, né? Então, com as plantas artificiais não tem isso. E você consegue esse visual natural das plantas. Dá para fazer uma decoração muito legal, né? Pega os pendentes de iluminação também. Você consegue colocar folhas nos pendentes, né? Trançando assim, ó, caindo as trepadeiras. Coloca uma costela de Adão lá no cantinho, coloca outras folhagens também, quadrinhos encostados naquelas prateleirinhas em cima da cama, né? Prateleirinhas estreitinhas, tá? Coisa aí de 15 centímetros, bem fininha, onde você apoia aqueles quadrinhos. Nossa, dá uma decoração muito legal. Mais uma ideia para você dar para suas clientes aí poderem decorar com a costela de Adão. As composições, né, que a gente sempre deve usar, sempre, colocando uma folhagem, colocando outras folhagens próximas, para você conseguir criar um ambiente, um cantinho verde. Gente, os verdes, né, na decoração são essenciais, essenciais. Todo mundo gosta, combina com tudo. Aonde mais a gente poderia trabalhar com a costela de Adão para poder ganhar dinheiro com as nossas flores artificiais? Decoração de vitrine de loja. Olha que bacana, que legal. Agora vai começar aí uma época de mudança de coleção, né? A gente tá no alto verão, mas daqui a pouco já começam as liquidações de alto verão, moda praia nas lojas. E por que não criar uma decoração ali com as folhas da costela de Adão nas vitrines das lojas? Então você pode vender, você pode alugar e ainda vender sua mão de obra para poder decorar as vitrines, né? Tem alunas aí que começaram decorando vitrine com as flores artificiais e foi loja de bebê, tá? E eu tô te mostrando aqui que você pode ganhar, faturar com essa mão de obra, trazendo essas ideias para quem tem loja. Eu já tive loja de roupas também, tá? Nós já tivemos. E a gente decora as vitrines. Para quê? Para chamar a atenção das pessoas. Uma vitrine bem decorada, né? Você atrai as pessoas, né? Fazer parcerias com as lojas. Lojas em shopping ainda. Imagina você sendo decoradora de vitrine de shopping. Gente, só isso é um trabalho, tá?
É um trabalho com tanta demanda que você não consegue nem fazer mais nada. O mercado de plantas e flores artificiais é muito promissor. Às vezes a gente não se dá conta, mas é grande. E qual que é a vantagem da gente encher uma casa de plantas? Você tem um visual mais agradável, um ambiente gostoso de permanecer. As plantas artificiais não dão trabalho, são as plantas e flores da mulher moderna, aquela mulher que trabalha e ainda quer ter uma casa bonita, bem decorada e não tem tempo para cuidar, né? Não dá para ficar cuidando de planta natural. Planta natural precisa de adubo, enfim. E custo-benefício também, né? Então você pega uma planta artificial, quantos anos ela dura? E aí você passa um paninho lá, de vez em quando faz uma manutenção, né? Lava, ou dá para florista lá fazer a manutenção para você, lavar as plantas, remontar o arranjo, deixar novinho em folha, bonitão, e você tem ali uma planta por muitos e muitos anos. As plantas artificiais também não precisam de iluminação adequada, igual a natural, tá? Agregam conforto para o ambiente, valorizam muito a decoração. Você consegue colorir uma casa inteira usando as plantas artificiais. E você, mão de fada, vai trazer essa orientação para sua cliente e vai faturar com os seus arranjos. Olha o que um conhecimento traz para você, né? Vende mais arranjos. É legal, gente, a gente falar isso para nossa cliente, tá? Não, mas você vai cuidar de planta natural? Vai ficar feia. Quantas pessoas chegam aqui e falam: ai, Aline, eu comprei uma planta, eu comprei uma orquídea, ficou bonita 3 semanas, agora já tem 1 ano e só tá 2 folhinhas lá. Sem graça, xoxa, um vaso bonito e 2 folhinhas. Se eu tivesse comprado artificial, tava bonito o ano inteiro. Então é o custo-benefício, né, de você ter uma planta. E por que não ter plantas bonitas? A gente tem a planta artificial linda e parece com o natural. Vou mostrar para vocês de novo. Olha de novo essa folhagem. Olha aqui, ó. Olha esse arranjo, né? Você bate os olhos, parece a planta, a folha natural, né? Então você tem aqui um formato, um arranjo que vai ficar elegante, essa decoração mais limpa, mais clean, tá? Você tem esse outro aqui, né, nesse vaso. É um vaso exótico, parece que não dá para fazer nada com ele. Por quê? Ele já é um vaso que chama atenção, né, com esse formato redondo, já é um formato de folha e caiu super bem com essas folhas de costela aqui. Diversos tipos de ambientes você consegue decorar com a costela. Você tem vários tipos de arranjos que você pode fazer. Então você tem lá um ambiente industrial, um ambiente moderno, contemporâneo, uma decoração minimalista, tá? Então todos esses ambientes caem bem, ela vai combinar, que seja uma folha só, que seja a planta num cantinho, tá? E olha aqui, né, essas ideias para você trabalhar, né, com as garrafas. Já vou mostrar outra ideia aqui para você. Mas antes eu quero só citar alguns tipos de vaso que caem bem para você fazer com a costela de Adão. Então a gente tem aqui, né, esses vasinhos aqui que parecem de palha. Então você consegue plantar aqui uma folhagem com costela de Adão. Vai combinar super bem, tá? A gente tem as garrafas, os vasos de vidro, dá para usar com a costela. Para vaso de chão, né? Você tem desde cachepôs de vidro, você tem também o cachepô, igual eu mostrei aqui para vocês. Esse de palha também, se for do tamanho, você pode utilizar para folhagem de chão. Os cachepôs de plástico, polietileno, olha aqui, ó. Também ficam bonitos para você trabalhar para você plantar folhagens maiores. Como que eu vou montar um arranjo com a costela de Adão? Então, até deixei um vaso aqui. Eu gosto muito dessa opção, somente da folha colocada no vaso. Por quê? Olha só uma folha no vaso, como que preenche? Como que ela já tem um destaque? Por ela ser essa folha já que chama muita atenção,
fica até ruim se você misturar muita coisa com ela, misturar flores. Pode ou não pode? Não tem o que pode ou não pode, tem o que é gosto, né? Eu gosto mais de um arranjo mais limpo. Eu vejo no meu estilo de decorar que fica mais agradável ao olhar, você não se cansa, tá? E também para você não tirar a beleza da folha, seja esse guaimbé ou seja uma costela, é legal, se você quer colocar flores, usar flores que não sejam com tanto destaque. Por exemplo, combina super bem as estrelícias para você usar com a costela, tá? Então, a estrelícia ela vai trazer um toque, essa flor, né, que tem esse formato de beija-flor, ela vai trazer um toquezinho aqui, uma corzinha, vai trazer a flor, né, caso você queira misturar, e não vai tirar a beleza e o destaque dessa folha grande e exuberante aqui, tá? É uma folha muito marcante, né? Então, traz um arranjo mais leve e aí você não se cansa de olhar. Você pode estar usando a helicônia também, que é nesse estilo, né, nesse formato, chama flor de bananeira, ela costuma ser caidinha e ela é vermelhinha também. Combina super bem com o guaimbé ou com a monstera. Ah, minha folha tá aqui, ó. É porque tá grande. Ai, o cabo tá duro. Não vou conseguir dobrar o cabo aqui, ó. Eu não vou conseguir dobrar o cabo. O cabo tá comprido e ele é grosso. Não dá pra dobrar. E tem que cortar na hora de fazer. Pode ser uma folha, duas. E olha só, gente, já fica bonito, né? Não precisa de mais nada. Mas quem quiser colocar, pode, tá? Eu gosto de misturar a folha da costela também com essas outras folhas, né? Caso você queira fazer um arranjo com mais folhas e com mais misturas, eu deixei aqui separado para mostrar para vocês essas folhas aqui, ó, de palmeirinha. Acho que combina bem caso você queira fazer alguma mistura. Tem gente que gosta de misturar, tá? Então a palmeirinha fica aí essa dica e aí dá para você misturar aqui, ó, com a costela, tá? E fazer um arranjo com mais misturas, né? Tem um destaque e tem variedade aqui, mas não tira a beleza. Você consegue visualizar bem a folha de costela de Adão e as palmeirinhas aqui, porque as palmeirinhas são mais fininhas. E aí você também não tira tanto o destaque dessa folha linda e maravilhosa, tá? Então, é uma mistura que dá pra fazer também, que fica bem legal pra quem quer algo maior. E aí dá pra você fazer um arranjo bem grande, né? Colocar várias folhas de costela e as palmeiras, né? Como se fosse aquele arranjo de corte, pra fazer um arranjo maior. E aí, claro, você vai adequar o tamanho do arranjo de acordo com o ambiente, tá? Também vai ficar bem legal, dá pra você trabalhar com essa opção aí. Eu, no meu estilo, eu prefiro mais somente as folhas para poder decorar e ou misturas com essas flores tropicais também, né? Que é a estrelitza, a helicônia, as quais não vão tirar o brilho da folha. As decorações, né? Nos arcos de casamento, vocês já viram? As pessoas pegam as folhas e colocam praticamente só elas, né? Em volta, em um arco, fica muito bacana. Ela cria aquele arco todo da costela de Adão, traz essa ideia tropical, né? Fica com um clima tropical no casamento, fica bem legal. Eu já decorei. Gente, olha que legal, né? Pra você que ganha dinheiro com as flores artificiais, no meio de balões, nas festas. Vocês já viram? Costela de Adão, as folhas. E aí você pega assim, né? Você tem aquele arco de balão e encaixa as folhas de costela no meio. Fica muito legal também. Usa até para casamento, né? Tem gente que usa balão, tá? Aniversário de adulto. E aí dá para você trabalhar também utilizando ali as costelas no meio dos balões. Também fica muito legal. Gente, olha o tamanho dessa folha, né? Vou pegar até... Deixa eu ver. Não, deixa eu pegar a costela mesmo. Deixa eu pegar a costela mesmo. Roupa de mesa, na mesa posta. Dá pra pegar essa folha enorme aqui. Ah, essa não é. Eu tenho umas de encaixe, essa não é. Aí tem que cortar aqui, né? E usar ela embaixo do prato. Olha que lindo! Que vai ficar na decoração da mesa posta. Aí dá pra você colocar aqui, ó, o prato
né, um suplá que não seja tão grande, ou ainda usar uma folha maior, né, porque você tem tamanhos diferentes dessa folha. Olha que legal! Não traz uma decoração tropical, traz um ambiente diferenciado. Ó, eu já usei, ó que legal! Fiz porta-guardanapo com a costela, aí tem as pequenininhas, né? Dá pra fazer também. Pode usar no jardim vertical? Sim, claro, óbvio, lógico. Pode, deve. Aí tem que ver o tamanho direitinho, tá? Senão, se você coloca uma folha muito grande, vai ficar fora de contexto, né? Vai ficar desproporcional com o jardim vertical. Aí fica mais aconselhado você usar folhas menores assim. Então, pega essa ideia aí, anota, que também é mais uma ideia para você oferecer para sua cliente. Por que não montar uma mesa? Por que não você também montar uma mesa, fotografar, colocar nas suas redes sociais? Ó, mais uma postagem. Quem é aluno aí, ó, mais uma postagem que você tem, né? Você faz, fotografa, traz essa ideia para sua cliente, ela vai ficar maluquinha pelas suas ideias e mais ainda para comprar as plantas e flores com você. Gente, adorei esse aqui, nessa garrafa, né? Uma garrafa rústica. Olha, é bonito demais, não é? Fala a verdade. Encaixa em qualquer lugar. 2 folhinhas só aqui, ó. Não precisa nem de argila, só coloquei aqui no vaso. Muito legal, tá? Fica chique, fica bonito. Não precisa. Nem precisa ter mãos de fada para poder. Ó, só colocar lá na garrafa, né? Mas precisa ter conhecimento, né? Para não usar o tamanho da folha errada na garrafa. Já vi um monte. Ou a folha grande, né? Desproporcional, tamanho errado. Ou pequena demais, ou grande demais. Pegou a maior folha que tinha com um vasinho super pequenininho. Aí também não, né? Só assim. Só assim. Por quê? Não precisa de pôr mais nada. Decoração clean. Ambientes minimalistas, né? Aquele ambiente que não precisa de muita coisa, não tem muita decoração. E um outro ponto importante, só para trazer observação aqui para vocês, eu particularmente não gosto de utilizar na decoração a costela de Adão em ambientes que já tenham muita decoração. Exatamente por isso, né? A folha já chama muita atenção. E aí acaba ficando muito borrado, se você tem muita coisa na decoração, né? Muito bebelô, aquela casa muito cheia, né? Eu gosto de trazer num ambiente mais limpo, justamente para a folha ganhar o destaque, né? E o valor que ela merece por conta dessa beleza, né? Uma folha esculpida pela natureza, então é legal que a gente saiba trabalhar também para trazer a harmonia para o ambiente. Outro tipo que você pode usar a folha de costela. Já pegaram spray dourado, pintaram a folha para poder fazer na decoração, fica bacana, dá para fazer também, tá? E aí o dourado você pode usar tanto no Natal quanto fora do Natal. Não porque ela tá dourada tem que ser só no Natal, tá? Dá para usar também com spray. Gente, existe ela natural branca. A costela de Adão, ela já manchada, tá? Ela tem umas manchas brancas. E eu já vi em foto uma folha da natural, uma folha inteirinha, toda branquinha. Tinha umas manchadas, né, com as manchas brancas. E tinha uma que acabou ficando toda branquinha. Então, pode pintar de spray branco também, que vai fica parecendo natural, visto que existe, é real a folha branquinha dela. Às vezes você vai ter dificuldade de encontrar uma 100% branquinha, às vezes ela vai estar manchada, mas eu vi, tá? Eu vi 100% branquinha, uma com esse recorte aqui. Eu falei, nossa, era uma só, as outras eram manchadas lá no galho. Para ambientes também de escritório, tá? Vocês podem utilizar plantas, podem utilizar flores, né? Já é provado cientificamente que plantas e flores, eles contribuem muito na produtividade no ambiente de trabalho. Então, temos ambiente de trabalho, temos casas, temos as lojas, empresas, tudo que você pode trabalhar aí com as suas mãozinhas de fada e faturar com seus arranjos com costela de Adão. E olha o tanto de coisa que você aprendeu hoje sobre essa monstera deliciosa. Você talvez não sabia que ela dava um fruto, né, natural, que o fruto é comestível, que demora 12 meses
para poder amadurecer, dicas, formas e uso dessa folha, né? Tanto folha como folhagem, como no chão, as composições que você pode fazer, as dicas que você pode trazer para sua cliente, para cativar a sua cliente, para você conseguir vender mais. Claro, né? Quando a gente tem uma pessoa que nos instrui, a pessoa que traz a dica, a gente vai sim, né? A gente como cliente dá preferência para comprar para ela. Quem não gosta, né? De ter uma dica. Você quando foi já comprar uma roupa e tem aquela vendedora que te atende, que te dá uma dica. Aí você pode usar essa blusa com uma calça assim, assim, assada. A gente gosta de comprar com ela, não é? E aí você nem quer que a outra te atende. E se a vendedora sai da loja, então você fala assim, ai, como é que eu vou comprar agora? Não é? Então lembra que você também é cliente, que as suas clientes gostam de dicas, orientações, gosta que você ajuda ela na montagem, porque ela não sabe. Quando a gente conhece, né, da planta, que a planta sobe, como que ela cresce, é tão mais fácil da gente visualizar na decoração o que a gente pode oferecer para o cliente. Então, desde a planta agarrada e subindo pelas paredes, como uma planta lá sozinha, também em cima de um amparador bem espalhafatosa, bem abertona. Você conhecendo sobre a planta, fica fácil para você identificar como que você vai colocar ela dentro de um vidro, que tipo de combinação que você pode fazer. Gente, fico muito feliz que tenha ajudado. Espero que vocês faturem com as suas costelas de Adão, façam arranjos lindos, encantem essa mulherada aí, né? Façam as clientes ficarem maluquinhas para decorar a casa inteira e vocês consigam o tão sonhado faturamento aí de R$6.000 ou mais com as plantas e flores artificiais, que é isso que as alunas aqui estão fazendo. R$6.000 ou mais com dicas, orientações, com as mãozinhas de fada nesse mundo das flores artificiais. Por isso que eu não gosto de misturar nada. A planta é exuberante, ela é tão bonita, se você colocar um monte de coisa com ela, você vai... O arranjo fica cansativo e você vai apagar a beleza dela. Tem que deixar a beleza dela aparecer, não é? E verde, né, gente? Verde, cai bem com tudo, em todos os ambientes. O bom é isso, plantas são muito versáteis, principalmente uma folha só. Deixa seu joinha aqui pra mim, compartilha essa aula, tenho certeza que tem um monte de gente que vai tirar proveito enorme dessa aula aqui e vai vender mais arranjos, aplicando essas orientações e trazendo essas dicas para as clientes.